A paz do Senhor, igreja, glória a Deus. Mais uma oportunidade de estar aqui reunidos nesse propósito de adoração ao Senhor Jesus. Mais uma sexta-feira abençoada, nesse culto abençoado, que o Senhor Jesus Cristo possa estar tocando nos nossos corações e que nós possamos estarmos aprendendo um pouco mais daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Amém? Que Deus abençoe você que está assistindo esse vídeo, que a sua vida possa ser tocada e ser transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço e te louvo, Senhor, pela oportunidade de estar aqui nesse propósito, Senhor Jesus Cristo, em adoração a Ti. Nos perdoa dos nossos pecados, Senhor Jesus, que essa palavra possa ser transformadora, Senhor Jesus Cristo, que essa palavra possa ser aquilo que nós precisamos hoje, Senhor Jesus, e que o Senhor possa trazer paz em nossos corações. Em nome de Jesus eu te agradeço e te louvo. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus por mais uma sexta-feira. Que Cristo Jesus possa nos fortalecer. Que Cristo Jesus possa falar conosco. E que nós possamos escutar a voz do Senhor Jesus Cristo. Amém? E a palavra de hoje diz bem assim: Deus não esquece de nós. Deus não esquece de nós, igreja. Você crê nisso? Você acredita nisso? Que Deus não esquece de você? Deus não esquece de mim? Em Isaías, é uma palavra muito conhecida, mas em Isaías 49:15 diz bem assim. Vou estar lendo a Bíblia, você que estará aí na sua casa, você também pode estar abrindo a sua Bíblia também. Dizendo bem assim, no livro de Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante a mim. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor mesmo nos fala que Ele não se esquece de nós. Deus não esquece de nós. E a palavra de Deus tem poder, igreja, para transformar nossas vidas, para curar, para libertar. E muitas vezes esquecemos que o remédio diário está na palavra. Muitas vezes a gente procura um consolo, muitas vezes a gente procura algo para preencher o nosso coração, um escape, mas esquecemos que a palavra de Deus, ela pode nos transformar, pode nos curar. Hoje eu vou dar exemplo de pessoas na Bíblia que Deus não se esqueceu e foi fiel a Deus, né? E eu gostaria de ler na palavra de Ruth. É uma passagem de Ruth, não sei se vocês conhecem, que ela era uma mulher viúva e que nós lendo a Bíblia, percebe-se que ela permanece fiel. Mesmo não tendo mais marido, ela optou em cuidar da sua sogra, sendo a sogra também viúva. A Bíblia não conta que ela reclamou, nem nada, mas mostra de uma mulher simples. Ela permaneceu fiel, que no fim das contas entra na linhagem de Jesus Cristo, ela entra na genealogia de Jesus Cristo. E a passagem bíblica dela está em Ruth, no livro de Ruth 1:15 ao 18. Que diz bem assim, no livro de Ruth 1:15 ao 18. Veja, Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém, Ruth respondeu: Não me proíba de ir com a senhora. Isso Ruth falando para a sogra, né? Não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Aí que ela se torna uma mulher judia, né? Onde a senhora morrer,
eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue de qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da Senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida aí com ela, não disse mais nada. Amém? Aqui a palavra do Senhor Jesus mostra que Ruth era uma mulher jovem. Ela poderia seguir a vida dela, mesmo já depois sendo viúva, né? Ela poderia casar com outro rapaz e ir embora com sua sogra. Mas ela optou. Ela optou em de cuidar da sua sogra, de ser fiel, né? Ser fiel. Vou frisar nessa palavra. Você é fiel ao Senhor Jesus? Você é fiel? Será que eu sou fiel ao Senhor Jesus? Muitas vezes o pastor ele sempre fala, né? Na hora da ceia, que é a palavra de Deus. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ruth, ela permaneceu ser fiel. Ser fiel, cuidar da sogra dela, um ato de amor que ela teve. E será que Deus não estava já cuidando dela ali? Será que Deus não estava cuidando dela ali já, igreja? Muitas vezes a gente esquece que vai acontecer situações difíceis que a gente fala, Senhor, o Senhor está vendo essa situação, mas a gente permanece fiel, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos escuta, Jesus Cristo, Ele nos liberta, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos mostra, Ele nos dá escape. No fim do livro de Ruth, ela se casa e se torna feliz com Boaz, né? O seu marido. O que eu quero dizer para vocês, independente das circunstâncias, você acha que o Senhor esquece de nós? Você acha que o Senhor esquece de você? Você acha que Ruth foi esquecida por Deus? Jamais. Ela permaneceu fiel em prol das circunstâncias, em um ato de amor. Um ato de amor. E eu quero dizer para você aqui nessa noite, você está sendo fiel ao Senhor? Independente das coisas que acontecem na sua vida, você está pegando e saindo fora? Esquecendo que temos um Deus que cuida de nós, um Deus que cuida de você? Deus não se esqueceu de você. Permanece fiel com Cristo Jesus. Permanece fiel ao nosso Deus Todo-Poderoso. Ele cuida de nós, Ele cuida de você. Glória a Deus. Tem mais um jovem na Bíblia que Deus também não se esqueceu. E esse jovenzinho era o meu rebeldezinho, mas Deus não se esqueceu dele. E eu tô falando aqui para você de Jonas. E é um jovem, né, que acho que muita gente já conhece até a história dele, que ele é aquele jovem que foi engolido pelo peixe. Ó, Jonas, livro capítulo 1, versículo 2. Vou ler aqui para você aqui. Jonas, capítulo 1, versículo 2. O que Deus dá ordem para ele. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou para sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ele não aceitava aquilo que o Senhor Jesus, aquilo que Deus tinha ordenado para ele falar ao povo de Nínive, que a gente lendo mais para frente, né? Deus o perdoa. Deus dá mais uma chance, né? Para ele. E no livro de Jonas também, capítulo 2, versículo 1 em diante. Quando Jonas é engolido pelo peixe e ele clama ao Senhor Jesus, aclama a Deus. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor Deus e disse:
Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo no coração dos mares, e a corrente nas águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vão abandonam aquele que é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor permanece a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas à terra. Essa foi a oração de Jonas a Deus. Deus pede para ele ir falar para o povo de Nínive, que o povo de Nínive estava fazendo coisas horríveis. E no final, né, Jonas, depois ele perdoou. Por mais que ele ficou bravo, ele depois seguiu, foi lá e fez aquilo que o Senhor ordenou. E Deus o perdoou a todos. O que eu quero dizer para você? Existe circunstância que questionamos a Deus, por mais que a gente não quer. Ele não queria que Deus o perdoasse. Mas nem tudo é aquilo que a gente quer. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas, de tudo aquilo que nós precisamos, de tudo aquilo que nós necessitamos. Existe circunstância que questionamos a Deus, o porquê. Mas Ele é o dono do tempo, o dono de todas as coisas. Esquecemos da ordem dEle e que o trabalho dEle e o tempo dEle é na hora certa. Amém? Eu quero que você guarde e você pegue também esses 2 livros para você ler, porque são livros pequenos, mas que têm poder para a gente entender que Deus não se esquece de nós. Deus não esqueceu desse povo de antigamente, e Deus não vai esquecer de você. Não vai esquecer de nós. Que possamos guardar essa palavra no coração. Que quando vir uma situação difícil, você lembre, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor está comigo nessas circunstâncias, e eu sei que o Senhor tem escape para a minha vida. Glória a Deus. Que Deus os abençoe. Que seja uma sexta-feira abençoada debaixo da graça do Senhor Jesus. Que seja uma sexta-feira debaixo da presença do nosso Deus que é poderoso. E que nós possamos aprender mais, um pouco mais daquilo que o Senhor Deus, Senhor Jesus, tem a nos ensinar. Amém? Vamos orar? Senhor, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor é o Deus que é o dono de todas as coisas, dono do tempo, o dono das nossas vidas, e permanece fiel em nós. Nós te damos graça, Senhor Jesus. Nós te damos graça, Senhor. Nos ensina mais a aprender mais a tua palavra que é viva. Nos ensina mais, Senhor Jesus, a nos ter propósito, Senhor Jesus. E que o Senhor possa nos fortalecer mais e mais. Em nome de Jesus eu te agradeço e te louvo. Amém. Que Deus os abençoe, igreja. Boa noite.